Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos com o diário de um secador. O Inter mais do mesmo, joga mal, Borré vai mal, Kudê vai mal e tudo isso frustra a estreia na Sul-Americana. Vamos falar sobre isso? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Rapaziada, tava de olho aqui no Inter, dando aquela secadinha, foi 0 a 0 contra o Belgrano de Córdoba, uma equipe muito limitada tecnicamente, mas a gente imaginava, primeiro que, vou dizer que o ponto conquistado pelo Inter, eu entendo dessa forma, fora de casa, na Sul-Americana, embora seja uma competição difícil, porque se classifica apenas um para as oitavas, eu não acho de todo ruim, desde que o Inter, obviamente, faça a sua lição de casa e conquiste os seus pontos diante da torcida, o que não tem acontecido recentemente, né? Então isso se torna uma preocupação, mas acho que o Inter tem condições, até pelos outros adversários do grupo, né? O Real Tomayapo, assim, tem muita coisa ali que, vamos combinar, o Inter deve confirmar classificação. Provavelmente tem que ser em primeiro, né? Se for em segundo vai ter playoffs aí com o time eliminado da Libertadores, mas se voltando para o jogo contra o Belgrano, havia muito mais do que apenas a questão de grupo da pontuação dentro de uma configuração da estreia na Sul-Americana. A gente estava diante do primeiro jogo pós-eliminação do Campeonato Gaúcho. E depois da eliminação do Campeonato Gaúcho, da forma como foi, nos pênaltis para o Juventude, sem conseguir vencer o Juventude em 2 jogos, 45 mil torcedores no Beira-Rio, com o Juventude jogando melhor do que o Inter nos 2 jogos, saindo na frente do Inter no segundo jogo e podendo resolver nos 90 minutos, frustrando completamente o torcedor, depois de uma expectativa enorme criada, com todas as contratações feitas, com o Inter jogando o fino da bola, com o Alan Patrick sendo cogitado na seleção, com o Inter tendo feito uma das melhores janelas dos últimos anos e tudo mais, a eliminação como veio, da forma que veio, do jeito que veio, ela gerou um impacto tremendo, muito negativo. Então a estreia na Sul-Americana, que poderia ser da forma como foi o Grêmio na Libertadores, colocando reservas porque está preocupado com a final do Gaúcho, e seria esse digamos assim, o óbvio do Inter, né? Estar entre 2 Grenais, decidindo o Gauchão, tentando quebrar a hegemonia do Grêmio, e aí, né, tudo bem, preservando alguns titulares lá na Argentina para voltar com um pontinho. Esse seria o cenário que o Colorado pensou, e não foi nada disso. O Inter eliminado do Gauchão, da forma como foi, e precisando dar uma resposta. E essa resposta não veio. Esse é o detalhe. Depois do Eduardo Kudê ter sofrido contra o Roger Machado em 2 jogos contra o Juventude, e, de novo, o Inter não ter chegado nem na final do campeonato estadual, a gente imaginava que o Inter fosse dar uma resposta, até pela cobrança que foi propagada nas entrevistas coletivas, que haveria no vestiário, pelo Magrão, o gerente executivo, pelo presidente Alessandro Barcelos, de que estava todo mundo triste, estava envergonhado, que a cobrança ia ser forte, né? Não só por conta do pênalti do Robert Renan, que é a ponta do iceberg, mas o Inter chegar até ali é que tem que ser olhado e observado. Então, a gente imaginava uma resposta, e não uma atuação modorrenta, como foi a do Inter contra o Belgrano, contra o glorioso Belgrano. O Maurício, que vinha sendo cotado para a seleção principal, depois de ter estado na seleção olímpica, cotado para ser vendido por, sei lá, 15, 18 milhões de euros para grandes da Europa, de repente naufragou. É expulso e compromete no jogo contra o Juventude, e ontem se escondeu, não jogou nada. O Alan Patrick, de novo escalado errado pelo Eduardo Kudê como segundo atacante. Eu sei que ele não tinha o Valência, ele não tinha o Alário, ele estava sem alguns jogadores, mas de novo o Alan Patrick como segundo atacante, e o Alan Patrick a gente sabe a qualidade que ele tem para armar o jogo, e não conseguiu. Contra o Juventude ele até jogou mais recuado do que o normal, né? Por quê? Porque aí o Juventude marcou o meio campo do Inter e o Inter se anulou. E o Kudê não soube sair dessa armadilha. Só que eu não vou aqui imaginar que o Belgrano possa causar dificuldades no Inter. E causou. Não necessariamente durante o jogo, porque assim, não foi um jogo em que o Inter ficou perto de perder, mas também não ficou tão perto assim de ganhar. Teve um ou outro gol perdido pelo Borré, um deles inacreditável, que foi o primeiro. E aí você pode colocar na falta de ritmo de jogo, porque a gente sabe o atacante que ele é, mas é impressionante. O Inter de novo constrói e não conclui, e não confirma, e parece um pouco travado. Só que o que eu imaginava, independentemente do resultado, era uma resposta
aqui, ó, anímica. Era uma resposta mais voraz, era uma resposta em termos de atitude. E isso não aconteceu. E, de novo, Eduardo Cudê, pragmático, burocrático, sem muitas alternativas. O Inter ali colocou o Thiago Maia, colocou o Fernando de zagueiro, então ele teve algumas improvisações, mas assim, o Inter montou um elenco para não sofrer quando não tiver alguns jogadores. Essa foi a ideia da direção. Para que contratar Valência, Alário e Borré? Exatamente por isso. Quando você não tem dois jogadores, como o Alário e o Valência, você tem um Borré. E aí o Borré não confirma. Quando você não tem um Maurício, um Alan Patrick bem, você tem um Johan, você tem no meio de campo, né? O Arangues, que até não estava, que pode voltar agora. Na verdade, pode e pode não, né? É uma dúvida dele para terça-feira no segundo jogo aí da Sul-Americana. Mas, pô, você tem Bruno Henrique, você tem Bruno Gomes, você tem alternativas. Então não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Essa desculpa não vale para o Flamengo também, que empatou com o Milionários fora, e não vale para o Palmeiras, que está jogando contra o São Lourenço, preservando para a final do Paulista. Não tem desculpa. São times com bons elencos, e exatamente para isso, para você poder dividi-los em demais competições. O arsenal ofensivo que o Inter criou em termos de elenco é para que ele não sofra nesses jogos, nessas competições, ainda mais contra o Belgrano na Sul-Americana. Vamos combinar. Porque a régua do Inter é para ser um candidato ou favorito a vencer a Sula e entrar bem no Campeonato Brasileiro. O que eu vou imaginar que o Inter vai encarar no Brasileirão contra Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, se ele sofre contra o Juventude e contra o Belgrano e não consegue ganhar de nenhum dos dois? Então, assim, o meu olhar de secador, ele também é crítico, ele é clínico para entender que o Inter está vivendo um problema que ele precisa corrigir. E aí eu não sei se essa mudança de rota vai ter que ser numa resposta que era para ter vindo nesse jogo e não veio, ou se daqui a pouco o Eduardo Cudê vai começar a sentir uma pressão, que já sente por parte da torcida, mas não por parte da diretoria, porque Alessandro Barcelos, sabemos, digamos, um apoiador praticamente do Eduardo Cudê. O Eduardo Cudê foi um cabo eleitoral da reeleição de Barcelos. Então não é dessa maneira que o Cudê vai perder o emprego dele no Inter, por enquanto. Só que ele precisa ser cobrado, ele precisa encontrar soluções, porque a cobrança ao Eduardo Cudê, ela se torna cada vez maior na medida em que ele começa a receber mais recursos e perde ou não vence equipes que têm menos recursos do que ele. E aí a cobrança, obviamente, vai para o treinador, para o comandante. Como é que esse cara não está fazendo esse time jogar? Quanto mais a régua subir em termos de qualidade de elenco, maior vai ser a cobrança em cima do Cudê. Porque é aquela coisa, enquanto você faz mais com menos, beleza, você é exaltado. Agora, quando você tem mais e não consegue produzir, e é o que está acontecendo. O Eduardo Cudê, inclusive, chegou a dizer recentemente em coletiva que liga para o empresário do Oscar, que está enchendo o saco do empresário do Oscar. O Thiago Maia revelou que o Cudê ficou ligando para ele. Então o Cudê é o seguinte, ele tá por cima da carne seca, ele tá mandando no clube, ele tá fazendo negociações, ele tá por cima. Mas e o que ele tem que fazer dentro de campo? Ele tá fazendo? E vamos lá. Qual é o nível de conquistas, de status que o Cudê alcançou para ter toda essa exaltação? É um bom treinador que por vezes monta bons times? Sim, mas e taça no armário, que é o que importa? Aí ele foi para a entrevista e disse, mas quando eu ganho eu sou um gênio, quando eu perco eu sou um idiota. Nunca vi me chamarem de gênio quando o time estava bem no ano passado. Ganhou o quê? Grandes jogos contra o River Plate, contra o Fluminense. Mas e aí perdeu para o Fluminense. E aí não chegou na final da Libertadores. Então não adianta esse discurso para que o Inter monte um time Bolívar, né? Ganhou do Bolívar na altitude, ganhou do River Plate, meu Deus do céu. E aí chegou contra o Fluminense, perdeu de vencer com um a mais no primeiro jogo e no segundo jogo, tomou uma virada em minutos. Porque começou a tirar alguns jogadores, né? Então assim, o Eduardo Cudê tem, ele merece, de certa forma, os elogios por bons trabalhos que faz. Agora, é impressionante como existe uma blindagem a um técnico que ainda não entregou tudo aquilo que prometia. E agora ele vai ser mais cobrado ainda por tudo que ele tem nas mãos. O que vocês acham? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!